Fala galera, e aí voltamos agora para a nossa segunda parte. Gente, devem ter percebido que a minha voz hoje está extremamente debilitada, estou tossindo, estou espirrando, peço perdão. Afinal de contas, não dá para controlar, né? Todo dói mesmo, mas esse assunto aqui é um assunto importante, é um assunto de base. Eu quero que vocês entendam isso, é um assunto de base para a nossa matéria concordância verbal. Então hoje a gente vai estruturar, nós vamos massificar o conteúdo teórico, vamos fazer alguns exercícios de fixação e quando entrarmos na parte da concordância verbal, nós vamos trabalhar as questões propriamente do CESP. E aí vamos fazer várias questões. E aí vocês vão reparar, caramba, realmente para eu resolver aquela questão ali de concordância verbal, eu precisava saber realmente tipos de sujeito. Então hoje a gente vai massificando o nosso conteúdo, para quando chegar na parte da concordância verbal propriamente dita, a gente trabalhar em cima das questões que são ditas do CESP. Tranquilo? Então vem aqui comigo. Nós estávamos estudando a parte da oração sem sujeito, vimos o primeiro caso, que é com o verbo haver, ao estar no sentido de existir, ocorrer e acontecer, e iremos agora para a segunda parte, que é com os verbos fazer e estar, indicando tempo ou clima. Então, toda vez que isso acontecer, nós também vamos ter uma oração sem sujeito. Qual é o principal elemento que cai na prova? É o verbo fazer. Esse é o que mais cai. Então aqui, ó, faz anos que não vejo Maria. Mas no dia a dia, como é que as pessoas falam? Fazem anos que não vejo Maria. E é por isso que isso aqui cai na prova. É por isso. Por exemplo, no Rio de Janeiro agora, estava um calor do caramba, agora está chovendo. E aqui tem verões rigorosos. As pessoas normalmente dizem assim, fazem verões rigorosos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, fazem verões rigorosos. Fazem verões rigorosos no Rio de Janeiro. É assim que o cara fala. Mas, gente, se o verbo fazer está indicando o tempo ou clima, ele vai ficar no singular, porque ele vai ser um verbo impessoal, não tem uma pessoa para concordar, vai caracterizar uma oração sem sujeito. Então, o correto é faz verões rigorosos no Rio de Janeiro, assim como faz anos que não vejo Maria. Tranquilo? Olha o próximo aspecto aqui. Nós também teremos uma oração sem sujeito com os verbos que expressam fenômenos da natureza. Só que aqui a gente vai fazer uma reflexão no sentido real. Como assim? No sentido real, qualquer verbo que exprima um fenômeno da natureza vai caracterizar uma oração sem sujeito. E é qualquer verbo mesmo. Choveu, relampejou, ventou, nevou e por aí vai. Mas isso no sentido real. Se estiver no sentido figurado, eu terei um sujeito. Por exemplo, se eu disser, trovejou muito esta manhã, é um verbo que expressa o fenômeno da natureza, e foi no sentido real, então oração sem sujeito. Mas se eu disser assim, minha sogra trovejou de raiva, é sentido real? Não, né? É sentido figurado. Então, se é sentido figurado, eu tenho um sujeito. O sujeito vai ser minha sogra, o núcleo sogra, sujeito simples. Até aí, tudo bem? Agora, é óbvio que o avaliador do CESP não vai fazer uma frase assim para você. Qual vai ser o verbo que ele vai usar para tentar te derrubar? Por incrível que pareça, vai ser o verbo chover. Então, aqui já tem choveu muito ontem, vou botar mais duas frases. Choveram exercícios na aula e choveu granizo no sul. Eu pergunto a você que está em casa, choveu muito ontem, sentido real ou figurado? Sentido real, né? Então, se o sentido é real, oração sem sujeito. Agora, já vou fazer uma reflexão aqui. Com o verbo haver e fazer, toda vez que eles caracterizam a oração sem sujeito, o elemento relacionado a eles funciona como objeto direto. Sempre, com o haver e com o fazer. O elemento relacionado a eles funciona como objeto direto. Coisa que já não acontece aqui. Porque se você reparar na estrutura, choveu muito ontem, muito é circunstância de intensidade, e ontem é circunstância de tempo. Então eu tenho aqui um verbo intransitivo, um adjunto adverbial de intensidade e um adjunto adverbial de tempo. Agora, olha a próxima frase.
choveram exercícios na aula. Sentido real ou figurado? Sentido figurado. Então tem sujeito, não tem? Quem vai ser o sujeito? Exercícios. Pode ver que está concordando com o verbo. Agora olha a próxima frase. Choveu granizo no sul. Sentido real ou figurado? Em casa, muitos responderam real, mas o sentido é figurado. Como assim, gente? Tá maluco? Sentido figurado? É sentido figurado. Se liga só. Choveu. Aí você pensa, é algo que é da natureza. E granizo, você pensa que é algo da natureza, você vai pensar que é real. Mas acompanha comigo a linha de raciocínio. Quando eu digo que está chovendo, o que na verdade está caindo do céu? Chuva, não é? E chuva é o quê? Água. Então, o que cai do céu é água. E granizo é água? Não, granizo é uma pedra de gelo. Aí tem um aluno mais espertinho que vai falar assim, mas gelo é a água em estado sólido, mas a aula não é de ciências. A aula é de língua portuguesa, companheiro. Então, aqui o sentido é figurado. Sabe que tipo de figura de linguagem eu utilizei aqui? A catacrese. Aí tu vai falar assim, porra, fudeu, ferrou. Então acompanha aqui comigo, ó. Granizo é sujeito e concorda com o verbo. Tanto é que se eu tivesse colocado granizos, eu deveria colocar choveram granizos no sul. Eu fiz de propósito. Eu deixei a estrutura no singular para o verbo ficar no singular para você pensar que era uma oração sem sujeito. Mas aqui nós temos a figura de linguagem chamada catacrese, que talvez você não tenha aprendido muito bem na época da escola. Na época da escola, para facilitar a vida, como é que a professora nos ensinou? Que era uma parte do corpo atribuída a um ser inanimado, como o braço da cadeira, o pé da mesa, a asa da xícara, o bico do bule e por aí vai. Mas a catacrese, na verdade, é uma metáfora fossilizada. Surgiu como metáfora, era a associação entre dois termos distintos. Só que foi tão usada, que perdeu aquele sentido de metáfora e passou a ser chamada de catacrese. Tanto é que a palavra catacrese, ela significa abuso. Ou seja, é uma expressão que foi extremamente desgastada pelo uso. Assim como o braço do sofá, o pé da mesa, a asa da xícara, o bico do bule, o dente, né, do serrote, por aí vai. Só que além de ser uma expressão desgastada pelo uso, é também a impossibilidade de colocar um termo numa sentença, como por exemplo, chuva de granizo. Por que eu coloquei choveu granizo no sul? Para o William Bonner não ter de falar no Jornal Nacional que está caindo pedra de gelo do céu. Então, para ele não falar que está caindo pedra de gelo do céu, porque ele não teria um outro termo, ele diz que está chovendo o quê? Granizo. Outro exemplo interessante para poder cair na prova de catacrese é a palavra embarque. Assim como desembarque. O cara pode, numa tacada só, cobrar formação de palavras, mas também pode cobrar figuras de linguagem. Vamos lá. Embarque veio de quê? Veio de barco, não é? Beleza. Então, a palavra embarque foi criada para barcos. Mas eu tenho embarque e desembarque no aeroporto, na rodoviária, no ponto do táxi, por aí vai. Por quê? Porque não tem uma outra expressão. Então, ao dizer que os passageiros ficaram enrolados no embarque do aeroporto, eu fiz a utilização de uma figura de linguagem denominada catacrese. Então anota aí no teu materialzinho, ó. Qualquer coisa que chova e não seja a chuva será o sujeito. Chuva de granizo, chuva de canivete, chuva de gols, chuva de palavrões e por aí vai. Tranquilo? Foi. Então, agora, ó. Para finalizar, vem o camarada mais traiçoeiro da nossa prova. O mais traiçoeiro mesmo. E assim, eu vou ser muito contundente na análise que eu vou fazer aqui. Porque é o que acontece na gramática. Não vai ser o achismo. Então vem aqui comigo, ó. Com o verbo ser indicando o tempo. Toda vez que isso acontecer, obviamente nós teremos uma oração sem sujeito. E o aluno percebe isso com muita facilidade, porque eu pergunto, são que horas ali? São 2 horas. Ninguém vai parar para imaginar que tem alguém praticando a ação de ser 2 horas. Então, obviamente, o aluno entende com facilidade que a oração é sem sujeito. Só que o avaliador é esperto. Ele não vai te perguntar se a oração é sem sujeito. Ele vai perguntar qual é o tipo de sujeito, porque você vai matar que é uma oração sem sujeito, que é um sujeito inexistente. O que ele vai fazer? Ele vai destacar o termo 2 horas e vai perguntar qual é a função sintática.
Aí vamos lá, ó. Vamos trabalhar aqui com 4 opções. Ele poderia dizer que é sujeito, ele poderia dizer que é objeto direto, ele poderia dizer que é adjunto adverbial de tempo, e ele poderia dizer que é predicativo do sujeito. Por que eu coloquei essas 4 situações? Porque são 4 análises inteligentes. Eu quero que você entenda isso. São 4 análises inteligentes. Pô, se inteligente, é inteligente. Por exemplo, para concurso público, a gente estuda a gramática tradicional. Mas dentro da faculdade de letras, nós estudamos várias gramáticas, inclusive a tradicional. Mas nós estudamos a gerativa, a funcional, a semântica, a construtivista. É assim. Eles partem do pressuposto que a gente já sabe a gramática tradicional. E um camarada que ainda é vivo, autor da gramática semântica, chamado Valmir Macedo, inclusive é amigo do Bechara, para ele, isso daqui com certeza é um sujeito. Por quê? Porque é um termo que está concordando com um verbo. Só que para você, que está fazendo a prova do concurso, você já estudou lá na convenção gramatical que o verbo se indica no tempo, ele caracteriza uma oração sem sujeito. Então aqui não pode ser sujeito. Beleza, matamos. Muito aluno marcaria o objeto direto, porque isso sempre acontece com os verbos haver e com o verbo fazer. Mas eu tomei cuidado de mostrar a vocês que não acontecia, por exemplo, com o verbo chover. E quem foi que disse que o objeto tem que concordar com o verbo? Isso está errado. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Tem muito professor conhecido e bom de concurso público que em livros e em videoaulas dizem que isso daqui é um adjunto adverbial de tempo. Eu até concordo com o pensamento, é inteligente, porque notoriamente aqui tem um valor temporal, notoriamente. Então a gente pensa que é uma adjunta adverbial de tempo, só que não é adjunta adverbial de tempo. Para a gramática, isso aqui é um predicativo do sujeito, para todos os gramáticos tradicionais, inclusive o Bechara, que é o camarada que é mais tranquilo, mais liberal. Ele que normalmente diz em várias situações, tanto faz, para ele isso daqui ele não tira o pé de cima. Para ele isso daqui é predicativo do sujeito. O aluno pira. Como assim predicativo do sujeito se a oração é sem sujeito? Mas ao estudar a transitividade verbal, ao estudar a classificação do verbo, você estudou que toda vez que tem um verbo transitivo direto, ele pede um objeto direto. Toda vez que tem um verbo transitivo indireto, ele pede o quê? Um objeto indireto. Toda vez que tem um verbo transitivo direto e indireto, ele pede o quê? 2 objetos, um direto e outro indireto. Quando tem um verbo intransitivo, ou não pede ou vai pedir um adjunto adverbial. E quando eu tenho verbo de ligação? Sempre eu tenho um predicativo do sujeito. Então aqui, o são é verbo de ligação e 2 horas com certeza é predicativo do sujeito. Outro fator para sustentar a classificação de predicativo do sujeito. É o único elemento fora o sujeito que realmente pode concordar com o verbo. Olha a frase, tudo são flores. Na frase, tudo são flores, tudo é o sujeito. São é o verbo ser, que é o verbo de ligação, e flores é o predicativo do sujeito. E o verbo está concordando com quem? Com o predicativo do sujeito, ou seja, comprovação viva de que o predicativo do sujeito pode concordar com o verbo. Inclusive, tem alguns gramáticos, como o Azeredo, por exemplo, que ao fazer aquele desmembramento dos termos da oração, ele coloca nos termos essenciais sujeito, predicado e predicativo do sujeito, porque é um termo que concorda, que se relaciona ao verbo. Olha que loucura. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte, eu quero que vocês entendam que para o padrão da língua, para a gramática tradicional, a estrutura 2 horas aqui, com certeza absoluta. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também
esse vídeo, tá, lá na plataforma, através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. É predicativo do sujeito, tranquilo? Beleza? É assim para o Bechara, é assim para o Rocha Lima, é assim para o Celso Cunha e é assim que vai cair na tua prova, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Exercícios. Vamos massificar aqui no nosso exercício. Então, eu botei aqui, ó, numere as colunas sendo A, sujeito simples, B, sujeito composto, C, sujeito indeterminado e D, oração sem sujeito. Quem ficou de fora aqui? Ficou de fora o sujeito desinencial, chamado sujeito oculto. Então, quando for um sujeito oculto ou desinencial, a gente vai classificar provavelmente como simples. Eu vou levar aqui em consideração apenas a NGB, tá? Então, vamos lá, ó. Olha a primeira frase. Sob pressão da opinião pública, a Câmara aprovou ontem, em ritmo acelerado, o fim dos salários extras. Caraca, Sidney, essa frase está muito grande, eu não sei que sujeito eu tenho aí não. Galera, a frase está grande, mas eu tenho apenas um verbo. Então, para descobrir quem é o sujeito, basta ir de cara no verbo e perguntar a ele quem ou que. Quem aprovou? A Câmara. O núcleo Câmara, apenas um núcleo, portanto, sujeito simples. Então, aqui eu vou botar letra A, tranquilo? Olha a próxima. Recebiam 25 mil reais. Verbo na terceira pessoa do plural. Que alguém recebia, eu sei. Mas quem é que recebia? Eu não sei. Provavelmente algum deputado. Então, sujeito indeterminado, letra C. Olha a frase 3. Está sujeito a incertezas após as eleições. Verbo mais pronome C. Que verbo eu tenho aqui? Verbo de ligação. Verbo de ligação mais pronome ser, eu tenho um PIS, partícula de indeterminação do sujeito. Portanto, sujeito é indeterminado, letra C. A Dilma é a primeira presidente do Brasil, ou presidenta, tanto faz, está no VOLP, está registrado lá no VOLP, né? Pronúncia C, melhor, né? No VOLP. Tá lá, carioca fala muito aberto, né? Então, a gente fala fecha ao invés de fecha, a gente fala VOLP ao invés de VOLP, né? Então, tá lá no VOLP, registrado tanto presidenta quanto presidente, tá? Não é a Dilma que inventou essa coisa não, tá? Já tá lá registrado, pelo menos nisso ela tem coerência, tá? Agora, a Dilma é a primeira presidente do Brasil. Eu tenho um verbo e eu tenho aqui a Dilma como sujeito. Dilma é um núcleo, sujeito simples, então letra A, muito fácil. Choveu muito, aí observa, é um verbo que expressa fenômeno da natureza e está no sentido real. Se está no sentido real, a oração é sem sujeito. Então aqui, ó, letra D, oração sem sujeito. Mas olha a frase 6, choveu muito dinheiro. Sentido real figurado? Figurado. Lembra o que eu disse? Qualquer coisa que chova e não seja a chuva, será o sujeito. O núcleo é dinheiro, então sujeito simples. Tranquilo? Vamos para a próxima. Havia muita gente na rua. Verbo haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer caracteriza uma oração sem sujeito, então aqui a letra é D. Agora olha a frase 8. Existia muita responsabilidade. O verbo existir, ele não é impessoal. O existir, o ocorrer e o acontecer são verbos pessoais. Então, o que está relacionado a ele funciona como sujeito. Então, muita responsabilidade é o sujeito, responsabilidade é um núcleo, então só tem uma palavra como núcleo, sujeito simples. Agora, se eu tivesse colocado havia muita responsabilidade, aí seria uma oração sem sujeito. E se eu tivesse colocado aqui, ó, muitas responsabilidades. Vamos lá. Com o verbo haver, eu deixaria o verbo haver no singular. Eu colocaria havia muitas responsabilidades, porque a oração é sem sujeito. Agora, ao colocar o verbo existir, que é um verbo pessoal, portanto vai ter sujeito, eu colocaria existiam
muitas responsabilidades. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Choram de susto os meninos. Se você não estiver muito atento, você pode pensar que se trata de um sujeito indeterminado, porque está começando com o verbo na terceira pessoa do plural e ainda não apareceu um referente antes. Mas basta perguntar para o verbo, ó, quem é que está chorando? Os meninos. Então, como eu tenho meninos como núcleo, apenas um núcleo, então coloca na ordem direta. Os meninos choram de susto. Então aqui eu tenho um sujeito simples, resposta letra A. Tá? Vamos para a próxima. Fazia grande calor. Verbo fazer, indicando tempo ou clima, caracteriza oração sem sujeito. Então aqui a resposta é letra D de dado. Olha a próxima. Na minha rua estão cortando árvores. Que alguém está cortando, eu sei. Mas quem é que está cortando? Eu não sei. Então sujeito indeterminado. Então a resposta é a letra C. Frase 12. Bronzeado e de alto astral, Jesus brilhou na semana de moda carioca. Jesus da Madonna, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá, quem foi que brilhou? Jesus. Tem apenas uma palavra, então sujeito simples. Vamos para o próximo bloquinho aqui, ó. Miguel Falabella e Marília Pera se encontram em Ipanema. Então aqui notoriamente, quem foi que se encontrou em Ipanema? Miguel e Marília. Então eu tenho dois núcleos, sujeito composto, letra B. Na frase 14, divertiram-se muito no último dia 28 na Grande Rio, Gilberto Gil e Suzana Vieira. Quem foi que se divertiu? Não foi o Gilberto e a Suzana? Então eu tenho aqui, ó, dois núcleos, então sujeito composto. Tranquilo? Beleza? Agora, olha a frase 15. Corre, Joana. Provavelmente você botou letra A, sujeito simples. Perdão, mas vamos continuar nessa brincadeira. Se eu botar assim, ó, Pedro e Bino, vírgula, dancem com elas. E perguntar qual é o tipo de sujeito. Você vai falar o quê? Vai falar sujeito composto? Vai errar. Vai errar. Sujeito simples também. Vamos entender isso daqui. Na primeira, vou botar até 16, ó. Na frase 15, Joana, qual é a função sintática? É sujeito? Não, não pode ser sujeito. Quando posso separar o sujeito do verbo, através da vírgula. Joana aqui é um vocativo. Se é um vocativo, não pode ser sujeito. Está entendendo? Se já tem uma função sintática, não pode ter outra. Ah, mas como é que eu disse que é sujeito simples, Sidney? Vamos lá. Na época da escola, você aprendeu isso daqui como sujeito oculto. Com certeza a professora te ensinou assim. Porque na hora que eu tenho um elemento que é vocativo, sendo referente da estrutura verbal, que vem no imperativo, pode ver que é uma ordem, eu sempre terei um sujeito oculto, porque é como se eu dissesse para qualquer pessoa, ó, corre, você. E como eu identifico você como apenas uma palavra, eu digo que o sujeito é simples. Agora, quando eu digo Pedro e Bino dancem com elas, repara que Pedro e Bino também é o quê? Um vocativo. O que é o vocativo? A palavra vocativo vem da palavra latina vocare, que significa evocar, ou seja, um chamamento. É quando eu chamo a pessoa. Diga-se de passagem, é o único termo que existe na língua portuguesa que sempre será isolado através da vírgula. O único. Ah, mas sim, eu aprendi com aposto também. Não, eu tenho 3 tipos de aposto. O explicativo, o resumitivo e o especificativo. O único que vem entre vírgulas é o explicativo, porque na verdade toda a estrutura explicativa na língua portuguesa vem entre vírgulas. Agora, o vocativo, ele sempre vem entre vírgulas, porque ele nem sequer faz parte do plano de análise sintática da estrutura da língua portuguesa. Ele não faz parte dos termos da oração. Observa que ele não está dentro do quadrinho. Ele vem fora do quadrinho, porque na verdade ele faz parte do plano discursivo, do plano da oralidade. E é por isso, por ser um chamamento, que ele obrigatoriamente vem entre vírgulas. Então aqui é vocativo. Agora, da mesma forma que eu fiz, ei, você corre, eu digo assim, ó, ei, vocês
dancem com elas. Na época da escola, tua professora dizia que isso daqui era sujeito oculto. Aí você vai dizer que é sujeito simples, porque eu identifiquei o vocês. Ou seja, olha que questão maravilhosa. Eu posso ter um elemento dentro desse vocativo, 2 elementos, 1 milhão de elementos. Se o vocativo é o referente do processo verbal, o sujeito é simples, porque eu vou dizer você ou vocês. E aí vai depender de como o avaliador quis construir uma questão como essa. Eu, se fosse construir, não colocaria oculto como possibilidade. Eu colocaria uma frase como Pedro e Bino dancem com elas e diria na prova que é sujeito composto, para muita gente dizer que está certo e errar. Ou então diria que é sujeito simples, para muita gente dizer que está errado e errar também. Entenderam a malícia da coisa? Então, beleza. Então, vamos já agora para um novo exemplo de exercício. Vamos lá, ó. Talvez eu não tenha dito ainda para esta turma, mas o ideal é que você sempre faça o exercício antes que eu faça, beleza? Depois é só observar a resolução. Vamos lá. Vou frisar mais uma vez. Questões propriamente da banca na aula de concordância verbal. Aqui a gente está massificando o conteúdo. Então vamos lá, ó. Marque com um X as orações sem sujeito dentre as seguintes frases. Eu vou marcar com um X a oração sem sujeito, mas você sabiamente, espertamente, mesmo quando não for oração sem sujeito, vai ter uma classificação e você vai anotar. Tranquilo? Então olha a primeira frase. Choveram palavrões sobre o juiz quando o gol foi anulado. Então, ó, verbo chover expressa fenômeno da natureza. Sentido real, figurado? Figurado. Então, qualquer coisa que chova e não seja a chuva será o sujeito. Choveu o quê? Palavrões. Então, sujeito simples. Vai botar aí, ó, sujeito simples. Letra B. Vive-se bem com Deus. E verbo mais pronome ser, eu já tô ligado que ali eu vou ter ou um sujeito determinado ou um sujeito indeterminado. Oração sem sujeito? Dificilmente. Vamos lá, ó, vamos ver. Verbo mais o pronome ser. Quem vive, vive. Então, se quem vive, vive, é verbo intransitivo. Verbo intransitivo mais o pronome ser, eu tenho partícula de indeterminação do sujeito, portanto, o sujeito é indeterminado. Bem, é adjunta adverbial de modo e com Deus, adjunta adverbial de companhia. Olha a próxima frase. Bocas iradas trovejaram impropérios naquela reunião. Caramba! Verbo trovejar expressa fenômeno da natureza, mas foi no sentido figurado. Então, sujeito simples. Olha a próxima. É 12:30. Opa! Verbo ser indicando tempo. Então, aqui eu tenho uma oração sem sujeito. Mas vamos fazer uma reflexão aqui. Posso botar é 12:00 e meio? Não, não posso, porque este meia corresponde a meia hora. Sidney, mas e se for meio minuto? Então o camarada tem de expressar que é meio minuto, porque se for nessa expressão cristalizada, que a gente subentende que está falando de meia hora, eu não posso pensar, mas ele quis dizer meio minuto. Não posso pensar isso. Se eu botei 12:30, significa que é meia hora. Eu não posso escrever 12:30 e depois vir com papo. Mas eu quis dizer que era 12:00 e meio minuto. Então, eu não vou dizer aqui porque é uma turma, né, uma sala de aula, mas você sabe muito bem o que eu sentiria vontade de dizer. Agora, não posso botar meio. Agora, diz pra mim, aqui eu posso botar são? Posso botar são 12:30? Também não posso. E é aí que a banca vai tentar te derrubar. Porque no dia a dia a gente fala são 12:00 e são meia-noite. Mas está errado. Porque o que é o meio-dia? O que é a meia-noite? Vamos parar para pensar. Meio-dia é a metade de um dia. Meia-noite é a metade de uma noite. Então, se é igual ou menor que 1, só pode ficar no singular. Então, é meio-dia, é 1 hora. A partir do 2, aí sim, são 2 horas, são 3 horas e por aí vai. Mas
eu tenho aqui uma oração sem sujeito. Olha a próxima frase. Fazem 2 anos hoje os gêmeos. Ela não fala assim, oração sem sujeito, verbo fazer indicando o tempo. Não, calma, meu companheiro. Pode até reparar que o verbo está no plural. Verbo fazer, caracterizando a oração sem sujeito, obrigatoriamente fica no singular. Coloca na ordem direta. Os gêmeos fazem 2 anos hoje. Então, os gêmeos aqui é que funcionam como sujeito. A palavra gêmeos é o núcleo, então, sujeito simples. Tranquilo? Então, ó, quando tiver relacionado a aniversário, o aniversariante é que vai ser o sujeito, beleza? Olha a próxima frase. Pode haver motivos melhores? Aqui eu tenho uma locução verbal. Detalhe, na aula de concordância verbal, a gente vai voltar nisso daqui, para a gente poder trabalhar a concordância. Mas já de cara, ó, tem aqui, pode haver motivos melhores? Eu tenho uma locução verbal em que eu tenho um verbo principal e um verbo auxiliar. O verbo principal é um verbo impessoal. Então, se o verbo principal, o que manda é impessoal, significa que a oração é sem sujeito. Então, aqui, ó, oração sem sujeito, marquei um xizinho. Agora, na frase G, sim, podem existir melhores motivos. Eu tenho aqui uma locução verbal, mas olha o verbo principal. O verbo principal é o verbo existir. E o verbo existir é pessoal. Então, melhores motivos funciona como sujeito. Motivos é um núcleo, como está no plural, o verbo auxiliar tem que concordar com esse camarada. Então, por isso, podem existir melhores motivos. Então, eu tenho um sujeito simples. E para finalizar, faz anos que não vejo Maria. Faz anos que não vejo Maria. Então, o verbo fazer indicando o tempo ou clima caracteriza oração sem sujeito. Tranquilo, meu companheiro? Então, como eu disse a vocês, hoje era só para a gente dar uma massificada. Na próxima aula de concordância verbal, a gente já vai ver a concordância verbal propriamente dita, ou seja, com os casos especiais, e vai trabalhar em cima das questões que o CESP aborda. E vamos fazer várias questões, beleza? Agora, como é de hábito, para finalizar a nossa aula, um exemplo aí do Michael Jordan. Você erra todo arremesso que não tenta. Olha que interessante. Não tenta, você erra. Então, você não pode fazer assim, ó. Eu vejo, recentemente, teve um concurso aqui no Rio, que não foi no Rio, né? Foi em Niterói, para fiscal. E, salário R$9 mil para fiscal de posturas e para fiscal de tributos, quase R$22 mil. Aí o cara pensa, só vai ter crânio fazendo isso daí, só vai ter cara que está estudando há 5, 6, 7 anos, eu vou tentar, eu estou estudando há 6 meses, há 1 ano, não vou tentar não, não dá não. Aí, meu parceiro, você errou o arremesso, porque você tem que pelo menos tentar para adquirir experiência. Já é concurseiro, está com condição de fazer? Faça, que você vai sempre ficar mais forte, tranquilo? Então, meu companheiro, é isso. Avaliei a aula. Hoje eu acho que não foi tão boa, porque eu estou muito resfriado, estou passando, estou até com febre, dor de cabeça. Peço desculpa, mas eu tinha que vir, porque eu tenho a responsabilidade com você, meu querido aluno, tranquilo? Então, meu companheiro, minha companheira, idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Fica com Deus, tá? Beijo do gordo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão.
começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro, e essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo, e o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá